E é isso. Bom, vamos ao relato? É um relato longo. Tá? É um relato longo e vamos ver do que se trata, né? O título é longo também, ó. Minha vida, uma história real com aparência surreal, porém verídica. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, tá certo. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim. Ana, foi por acaso que encontrei o seu canal. Nada é por acaso. Como se diz, né, caí de paraquedas nele. E foi assistindo aos seus relatos que senti a necessidade de contar sobre a minha vida. Acredite, relutei muito antes de escrever sobre mim e tudo que vivi. Nem todos acreditam que a minha história seja verdadeira. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, arrumar aqui, ó. Cadê onde estou? Nem todos acreditam que a minha história seja verdadeira, mas quem sabe, né, são apenas os mais chegados a mim e a minha cidade natal conhece a minha história, a qual vou relatar aqui. Ela é longa, um pouco longa para falar a verdade. Bem, os nomes serão trocados, mas ao término eu deixo para você os nomes corretos, ok? Ok. Eu tenho que contar desde o início para que possa entender melhor. Então, vamos ao relato. Do início. Ana, aqui me chamarei Renata. Tenho 41 anos, completarei 42 no dia 28 de fevereiro. Olha, tá próximo. No dia 28 de fevereiro. Sou de Peixes, sou de uma cidade do interior de São Paulo. Mas eu posso falar aqui tudo? Uma cidade onde quase todos se conhecem. Morávamos eu e meus 3 irmãos e os nossos pais numa casinha simples, pois éramos bem pobres. Meu pai, Israel, e a minha mãe, Dulce, trabalhavam em lavoura de cana ou café e deixava eu e os meus irmãos, Lourenço, o mais velho, com 7 anos, minha irmã Laura, com 5, eu, Renata, com 3 e a mais nova, Marília, com 1 ano. Lembrando que todos os nomes estão trocados. Deixavam todos nós trancados na casa, sem ter o que comer. Meu irmão, para não ver todos com fome... gente, não vai ser um daqueles relatos que eu vou ficar pé da vida, né? Meu irmão, para não ver todos com fome, escapava pelo telhado, que era baixo. Era uma casa de barro. Ele colocava a cadeira na mesa, subia até alcançar o telhado. Depois saía pedir comida e voltava para casa. E naquele tempo não havia conselho tutelar, né? Isso foi no ano de 1980. A nossa mãe era uma mulher até que bonita, mas sem vergonha também. Bebiam muito os dois. Ela traía o meu pai enquanto ele trabalhava. Há quem diga que a minha irmã mais nova seja filha de outro. Enfim, certo dia o meu pai, Israel, pegou ela com outro e ficou puto, pois ele sempre foi trabalhador, mas gastava tudo com pinga, como era de costume. Ao pegar a traição, ele saiu de casa pegando apenas o garrafão de pinga e saiu esbravejando, dizendo ao amante que cuide das crianças agora. E foi embora, Ana. Nos deixou sem olhar para trás, sem remorso nenhum. Aí foi onde tudo começou. Um desastre. Na verdade, tudo começou já na bebedeira e na traição, tá? Se não fosse a bebedeira e a traição, talvez as coisas já poderiam ser diferentes. Bom, estávamos dormindo sozinhos, não sei onde a nossa mãe estava. É um daqueles relatos que eu vou ficar puta. Não sei onde a minha mãe estava, mas sei que estávamos sozinhos. Ó, só lembrando a idade deles. O mais velho tinha 7 anos. Depois uma com 5 anos, ela com 3 anos e a mais nova com 1 ano. Ficavam sozinhos em casa. E com fome. Estávamos sozinhos. Isto quem relata é o meu irmão, que lembra como se fosse hoje. E logo ele acorda com um gemido e choro e resmungos. E quando ele dá por si, vê o amante de Dulce, a nossa mãe,
Ai, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar muito... Olha lá, dependendo, eu não conto, hein? Já mudo. Viu o amante da Dulce, da nossa mãe, em cima da nossa irmã, Laura. Isso mesmo, ele estava abusando da nossa irmã. Então o Lourenço pegou lá fora o machado e com a parte de trás do machado deu nas costas do cara. Devia ter dado com a parte da frente. E saiu correndo atrás da polícia. E esses não acreditaram no que ele estava contando por ser criança. A única maneira que ele encontrou de fazer os PMs irem até lá foi insultando os PMs que foram atrás dele. E ao chegar na casa encontraram o cara violentando a menina. De novo, mesmo estando machucado, eu falei que devia ter dado com o da frente, mesmo machucado com o golpe que ele havia dado. Foi preso, Laura foi socorrida, toda machucada, passou por várias cirurgias e os médicos disseram que ela não poderia engravidar, pois o útero foi afetado. Com isso, ela saiu do hospital eu vou ficar muito puta, não me mandem relato que eu vou ficar querendo matar alguém, gente. Com isso, ela saiu do hospital direto... Tem que ter algo muito sobrenatural nisso, tá? Com isso, ela saiu do hospital direto para um lar adotivo. E lá viveu até se casar. E graças a Deus teve 2 filhos, olha lá, um casal. E nós, os outros, ficamos à deriva. Nossa avó Zuleika, mãe do nosso pai, quando soube, pegou os 3 netos e saiu dando como se fôssemos um simples objeto. E eu fui dada numa casa de zona. E de lá fui parar na casa do garoto. Fui parar na casa do garoto. Era uma espécie de abrigo infantil. Os outros foram entregues em lar de família. Eu fiquei para adoção. Eu era uma menina loira, branquinha, muito lindinha, toda meiga, quando um dia apareceu uma senhora, Dona Cecília, que sonhava ter uma menina, mas só teve 2 meninos. Ela teria que escolher entre 4 meninas, contando comigo. Enfim, ela tinha que escolher entre 4 meninas, contando comigo. E enfim me escolheu e me chamava de boneca. Me dava amor, carinho e atenção. Passei a ter uma nova família. Pai adotivo, Alfredo, mãe adotiva, Cecília. Um irmão mais velho, Charles, era surdo e mudo, devido à poliomielite que teve quando tinha 1 ano de idade. E o mais novo, Lincoln. Este não me aceitou muito bem, não, mas se acostumou com a ideia. Ambos eram adultos e tinham suas noivas. Detalhe, a minha mãe adotiva era 50 anos mais velha que eu. Ela tinha 53 anos quando me adotou judicialmente. Você tinha só 3 anos, então tudo isso aconteceu em pouco tempo, né? Nossa. Bom, depois da minha adoção, eu perdi contato com os meus irmãos de sangue. Eu cheguei a esquecê-los por completo. Então comecei a frequentar a escola e lá conheci Marília, que me apeguei muito a ela. Brincávamos sempre na casa dela ou na minha. Éramos inseparáveis, até que a minha mãe Cecília me perguntou se eu saberia quem era essa menina. E eu respondi logo, é minha amiga. E a minha mãe disse que não éramos só amigas, que éramos mais do que isso. Eu não havia entendido o que significava. Foi então que ela me falou que Marília era minha irmã de sangue. Eu levei um choque e não quis mais ver a Marília. E assim aconteceu, nos afastamos e eu perdi contato com ela. Nossa, minha vida era ótima. Eu era filha de pessoas respeitadas, afinal era filha de argentino e a minha mãe descendente de portugueses. Tinha tudo o que queria. Jamais pensei que meu mundo cairia por terra. Ai, lá vem. Num domingo, meu irmão Lincoln chegou gritando com o meu pai e eu estava no meu quarto. E fui ver o que acontecia. Quando vi o meu irmão batendo no meu pai, ele acertava murros, derrubando meu pai no chão. Chutava sem dó e nem piedade. Eu chorei muito naquele dia e isso se repetia a cada domingo. Tudo por causa de bebida. Meu irmão perdia o controle.
Ana, meu pai era o meu tudo. Ele me ensinava as matérias escolares, tinha paciência comigo. Todas as tardes ele sentava na varanda e me tomava tabuada. Eu era craque e numa dessas tardes percebi que ele não estava bem. Ele falava meio cansado, mas mesmo assim estudando comigo. Estava sentada no colo dele como de costume quando perguntei: pai, você tá bem? E ele me disse que sim. Estou apenas cansado. Isso eu já tinha 10 anos. A minha mãe veio falar com meu pai e eu disse: mãe, o pai não tá bem. Ele tá cansado. Minha mãe conversou e decidiu ir ao médico no mesmo dia. Foi marcado para 7 da noite e lá foram eles. Horas depois escuto a campainha tocar e corro. Cheguei antes da babá na porta e vi a minha mãe. E eu falei: ué, mãe, por que não entrou? Cadê o meu pai? E ela respondeu que ele estava na garagem. Corri lá para falar com ele e ao chegar eu vejo 2 homens tirando o meu pai do carro. E logo a minha babá me diz: ai, temos que entrar. Eu gritei que queria falar com o meu pai. Ana, ao ver tirarem o meu pai do carro, meu coração tremeu e me deu desespero. Conseguiram me tirar dali e eu fiquei brava com a minha mãe porque o meu pai não entrava logo. E ele me disse assim, ou ela, não sei: o seu pai morreu. Mas voltou para casa? O seu pai morreu. Eu enlouqueci. Eu disse que era mentira dela. Eu vi ela ligando para os familiares, meus irmãos e tudo mais, e eu vi ela contando como foi a morte repetidas vezes. Ela disse assim: o médico o examinou e disse rindo para o Alfredo que viveria mais 100 anos. E o Alfredo dizia que não estava bem, tinha algo errado. O médico disse que estava tudo bem com ele. Então foram saindo do consultório. E no corredor o meu pai parou, a minha mãe pediu para ele sentar e ele disse que não. Ele falou que queria ir para o carro. Deu mais uns passos e parou novamente. E a minha mãe tornou a dizer: senta. O médico disse o mesmo. Então meu pai disse: se eu sentar eu não me levanto. Eu quero ir para o carro e ir para casa. E assim foi para o carro. E o meu pai, para entrar no carro, ele sentava com os pés para fora, depois ele virava e se ajeitava. E ao sentar, ele faleceu no banco do carro, saindo do médico. E levaram ele para casa. E lá a ambulância foi buscar o corpo. Infarto fulminante. Não diagnosticado pelo médico, né? Passaram-se as horas e o corpo chega em casa para o velório. Antigamente era velado em casa. Meu irmão Charles veio de São Paulo. O Lincoln viria de Minas. Quando meu irmão, o Lincoln, chega, ele fez um show. Gritava chamando pelo pai. E eu olhei para ele, vendo ele ajoelhado diante do caixão, e falei para ele: por que tudo isso? Você que vinha aqui e batia no pai, espancava ele, tá chorando por quê? Ana, ele levantou sem dizer nada e foi até o pai e o beijava. Só podia ser arrependimento, sim. Remorso, filha, remorso, corrói. Então, continuando o velório, eu estava sempre ao lado do caixão. Estava olhando para o meu pai e falando o que seria de mim sem os ensinamentos dele. Quando eu olhei bem para o rosto dele e vi que ele olhou para mim, falei para minha mãe que ele não estava morto, pois ele abriu os olhos e me olhou. Ela não deu bola. Chegou a hora do enterro e lá fomos nós. Passados 7 dias, Ana, eu ainda chorava por ele. Eu queria tê-lo perto de mim e chamava por ele toda noite. Eu troquei de quarto com a minha mãe, ela foi para outro quarto em casa, havia 5 suítes. No 8º dia, Ana, estava deitada na minha cama quando escuto passos e naquela parte da casa só havia eu. Ninguém mais dormia num daqueles quartos. Ninguém mais dormia, é isso? Num daqueles quartos, a minha mãe dormia. Ninguém mais dormia em nenhum daqueles quartos. A minha mãe dormia em outra parte da casa, próxima à cozinha.
E para chegar até o meu quarto, ela teria que passar pela sala de jantar, pela copa, entrar no corredor e passar em frente a 2 quartos e chegar até o meu. E os passos eram pesados, como os do meu pai. Ele sempre usou aqueles chinelos que eram de correia de couro, que faziam barulho quando andava, e o meu pai sempre arrastava os pés para caminhar. E os passos que eu ouvia era dele sim. Vinha pelo corredor, parava no antigo quarto meu, depois seguia para onde eu dormia, e eu escutava, abria a porta. Eu escutava abrir a porta, entrar e vir próximo à cama. Isso ocorria toda noite. Eu cobria minha cabeça toda vez. Uma certa noite foi diferente. Escutei os passos normalmente, mas ao entrar no quarto, dessa vez, sentou na cama e fiquei de olhos fechados, bem quieta. Quando senti que ele ou algo sentou, puxou o lençol descobrindo o meu rosto e senti, passando pelo meu rosto, uma mão com unhas enormes. Senti uma presença que parecia deixar o quarto escuro, sendo que o meu quarto, a janela dava para a rua e bem na frente tinha um poste com luz. E o quarto ficou escuro. E clamei por Deus e senti que aquilo levantou e sumiu. Nunca mais senti, mas os passos eu ouvia toda noite. Depois dessa noite, eu comecei a ter sensações de estar sendo vigiada em casa. Me dava medo a casa. Toda noite, quando dormia, eu sentia a minha cama balançar de um lado para o outro. Às vezes, até sentia que levitava e do nada caía na cama, como se me jogassem em cima dela. Outras vezes, eu tinha sonhos estranhos. Sonhava que tinha algo obscuro atrás de mim, que corria atrás. Mas eu não conseguia ver o que era. Era um sufoco, parecia rugido de onça misturado com lobisomem. Eu corria por cima do telhado e era o tal. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E eu acordava em desespero. Passaram-se os anos, não ouvi mais os passos, mas via vultos, sentia presenças. E até hoje eu sinto presenças e vejo vultos. Escuto chamar pelo meu nome e a voz sempre parece com a do Lincoln. Eu nunca falei para minha mãe, pois a nossa convivência era muito difícil. Não podia ser amiga dela e contar as coisas, pois era uma mulher muito reservada na educação. Eu, moça, descobrindo o beijo, os namoricos, nem pensar em contar. Se eu contasse, era surra na certa. E não era surra de cinto, não, era bater a minha cabeça contra a parede mesmo, dar tapa na minha cara. Gente, hoje tenho sensibilidade na cabeça, por isso sou eu mesmo que corto e pinto e escovo meu cabelo. Ninguém põe a mão. Meu Deus. Aos 16 para 17 anos, eu já não aguentava mais a pressão de ser tão presa. Eu não entendia o porquê de que eu não podia fazer nada. Não tinha amigos porque eu não podia sair comer um lanche. Então, numa das brigas que tivemos, eu tentei sim o suicídio. E me encontraram na cama e o copo vazio do lado da cama. Eu escutava o movimento, mas eu não via nada. Era obscuro, mas eu ouvia a confusão. Eu só via escuridão e ouvia as vozes de todos. Até ouvi o meu irmão dizer que era fingimento. Fui levada ao hospital e fizeram lavagem estomacal. Depois, fora de perigo, retornei para casa e ouvi a minha mãe comentar: ela não bebeu nada. Ouvi minha mãe comentar: ela não bebeu nada. Minha cunhada que me socorreu afirmou: ela fez sim. Presenciei a lavagem estomacal e era um cheiro insuportável de veneno. Disseram que ela foi a sorte de não ter corroído o rim e o fígado. Isso é o que a cunhada dela disse, tá? Quando completei meus 18 anos, recebi uma notícia dizendo que a minha mãe biológica havia morrido.
fui no velório com a minha irmã Marília. Nessa época já nos falávamos. E lá conheci Lourenço. Quando estava eu lá chegando no velório, vejo um homem de chapéu, botas, tudo de peão. Eu gamei nele. De cara foi amor mesmo, à primeira vista. Minha irmã nos apresentou. Este é o nosso irmão. E eu disse, ah, não. Como assim? E ela repetiu, é o nosso irmão. E eu disse, não pode. E gargalhei. E ela falou, pode e é. Eu fiquei chocada porque nunca o meu coração sambou tanto dentro do meu peito. Enfim, passou o enterro e depois de uma semana, eu já decidida do que eu queria, falei para minha mãe que eu queria ir para o sítio onde o Lourenço trabalhava e morava, que havia me convidado. E fui. E para minha surpresa, ela deixou. Passei 3 dias lá. Fui na sexta. E ao chegar e reencontrá-lo, meu coração tornou a bater forte, sem explicação. No sábado à noite estávamos assistindo TV e a sua mulher foi deitar e nos deixou sozinhos. Que besteira que ela fez. A atração foi mais forte que o sangue e acabamos ficando. Porque assim, é irmão, mas nunca teve convivência. Foram se ver depois de adulto. E aí é que, né? Porque não tem opção. A gente olha pro nosso irmão e fala, ah, tá louco? Mas é uma situação diferente. É complicado. Gente do céu, que compliqueira. Meu Deus, vamos lá. A atração falou mais forte que o sangue e acabamos ficando. No domingo fomos andar a cavalo e conversamos que isso não se repetiria, devido sermos irmãos, e concordamos. Paramos na beira do rio, onde eu mergulhei, porque eu não posso ver água, que eu já tô dentro, e ele me ajuda a sair do rio. E mais uma vez não resistimos, nos beijamos e fizemos sim amor pela primeira vez. Ai, ai. Voltamos para casa dele e fui me arrumar para ir embora. E fui lembrando o caminho todo fui lembrando pelo caminho tudo que aconteceu, tudo que eu senti. Eu me sentia nas nuvens. Eu não via ele como irmão, mas como um homem com H maiúsculo. E que homem, eu dizia na minha cabeça. E eu pensei nele todos os dias. E foi aí que eu decidi me abrir com a minha mãe. Contar alguns fatos que ocorreram quando fui morar com o Lincoln. Quando eu fui morar com o Lincoln, me fizeram de empregada, babá, e eu apanhava também. Ana do céu, pra que eu fui fazer isso? Ela foi contar sobre as minhas acusações pro Lincoln, que chegou me agredindo já, e dizendo que se eu quisesse dar, que eu fosse dar longe dali. Então, cansada de tudo, arrumei minha roupa e no outro dia eu fui embora. Saí de casa sem rumo, sem saber para onde. Passei na casa da minha amiga pedindo abrigo, mas não pude ficar lá. Fui para a rodoviária e lá eu decidi que iria para a casa do Lourenço e ficaria lá até arrumar um lugar para mim. Peguei um táxi e fui para a cidade vizinha onde ele morava. Chegando lá, entro na casa e a sua mulher, que ele morava já há 7 anos, fazia o café. Ela era 20 anos mais velha que ele e não teve filhos com ele. Eu perguntei onde ele estava e ela me disse que estava no quarto. E eu perguntei, eu vou até lá, eu posso? E ela disse que sim. Minha ousadia foi tanta que pulei na cama e fui dar um beijo no rosto que acertei na boca. Resumindo, ele largou da mulher, que ele era amigado, e me assumiu para todos. Gente, que loucura. Nós amigamos em agosto e em setembro eu estava grávida e não sabia. Descobri com 3 meses, quando ele foi me ensinar a limpar galinha caipira. E eu vomitei tudo que tinha direito e o que eu não tinha.
O tempo foi passando e tive 2 filhos perfeitos e saudáveis, porque, só lembrando aqui que como que fala? Não é casamento consanguíneo, você ter, corre um sério risco de você ter problemas na gravidez ou ter uma criança com problemas quando você tem um filho com o seu pai ou com o seu irmão, tá? É muito perigoso. Mas, olha lá, tive 2 filhos perfeitos e saudáveis. E descobri que quando ele era solteiro, ele trabalhava em terreiro. E ele voltou a frequentar a Umbanda. Eritroblatose fetal. Como que? Eritroblastose. Eritroblastose fetal. Como que fala? Eritroblastose fetal. Doença de Rezos, doença hemolítica por incompatibilidade RH ou doença hemolítica do recém-nascido é quando o sangue de um feto sofre hemólise, ou seja, é aglutinado pelos anticorpos do sangue da... Mas não é isso. Ocorre isso quando tem... Bom, não sei. Depois eu vejo isso aqui, tá? Enfim, ele trabalhava num terreiro e ele voltou a frequentar a Umbanda. Eu estava grávida da minha filha, que seria a segunda, e fomos lá, e lá ele recebeu seus guias. Eu sempre quis entender o porquê isso aconteceu com a gente. Porque foi uma coisa recíproca, né? Tanto ela teve uma atração louca e ele também teve uma atração louca. Mesmo sabendo que eram irmãos, uma coisa que já poderia falar, não, mas, né, enfim. Então, foi que numa dessas sessões, desceu o guia da direita dele, o Birajá, é isso. E me disse que tem motivo sim para estarmos juntos e nada nos separaria, porque estamos destinados um para o outro. Que nada mais, nada menos estamos ligados pelo guia, porque o Birajá, que é um índio, é o guia do Lourenço e eu também tenho os meus guias, mas não trabalho com eles, não são doutrinados. E a minha índia foi mulher do o Birajara mesmo, e a minha índia foi mulher do Birajara quando eles eram vivos, mas se separaram por algum motivo. E através de nós se encontraram. E mesmo que a gente tente se separar, não conseguiremos. O elo é muito forte. Bem, Ana, isso não é tudo. Ainda tem mais. Ai, meu Deus, o que vem pela frente? Ainda tem mais. Meu irmão, que passou a ser o meu marido... Gente, eu nunca vi isso. Eu já vi primo, tudo, mas irmão... É o que eu falei, gente. Não conviveu junto, sabe? Ela tinha 3 anos quando ela já não viu mais ninguém da família. Foi reencontrar aos 18 anos, é isso? Nem sabia quem era. Então não tem aquela convivência, né? Enfim, passou a ser... O meu irmão, que passou a ser meu marido... Pai dos meus 3 filhos, Américo, Diná e Davi, é um homem trabalhador, trabalhava com gado e por conta disso mudávamos muito, Ana. Já perdi a conta de quantas vezes nos mudamos. E um belo dia fomos morar numa fazenda em São Paulo, no interior de São Paulo. A fazenda era muito grande, uma antiga fazenda de café que passou a ser de gado apenas. As casas eram antiquíssimas. E lá havia 3 casas grandes, sendo 2 para funcionários e uma sendo a sede do patrão, e uma para o escritório. Várias outras próximas à estrada, só que essas eram pequenas, mas assustadoras também. Fui morar na casa ao lado da casa que foi um dia escritório. Lá tinha pastas, arquivos de trabalhadores dos anos de 1980 e muitas carteiras de trabalho de pessoas que trabalhavam lá no tempo do café. Ana, parecia um cemitério de documentos, mas toda vez que eu entrava lá,
Eu sentia ter algo ali. Enfim, quando me mudei da casa de baixo para essa perto do escritório, já era tarde e colocava as coisas no lugar, estava lavando a louça e tive a nítida impressão que tinha alguém ali. Me atrevi e olhei para a porta e me deu mais a certeza de que alguém me espiava, mas era só nós que morávamos ali. E vi um buraco na fechadura e tampei com papel e voltei aos afazeres. Meus filhos já dormiam e meu esposo havia ido para a cidade, que ficava longe, e não havia retornado ainda. Isso já era umas 10 horas da noite, quando eu ouvi pessoas conversando e rindo, como se estivessem numa festa. Isso tudo na sala, e eu estava na cozinha. Parei o que eu estava fazendo e fiquei ouvindo. Eu achei que fossem os meus filhos, e começou a ficar mais alto. Fui até a sala e não tinha ninguém. Retornei para a cozinha e de novo as vozes. Fui ver de novo e nada. Eu fiquei injuriada e fui ver os meus filhos e todos dormiam tranquilamente. Voltei então para a cozinha, novamente as vozes, e eu pedi para se calarem e liguei o som. Depois não ouvi mais. Certa noite estávamos dormindo e acordo com gritos. Era o meu filho Américo, aos gritos e trêmulo. Abaixei perto dele, o abracei e ele tremia muito. Tentei acalmá-lo, mas só chorava e apontava. Eu olhava, mas não via nada. Então ele me descreveu que havia um homem alto, bem vestido. A blusa do homem tinha botões de ouro e ele estava com cara de bravo. Então orei e pedi para ir embora. Então eu orei e pedi para aquilo ir embora, que o lugar dele não era ali. O repreendi e meu filho se acalmou e dormiu. Dias depois houve outro fenômeno. Eu dormia e meus filhos brincavam na sala e de repente escuto um barulho de criança caindo. Corri até a sala e lá estava o Davi desacordado no chão, que eu sempre deixei perto do sofá para eles brincarem. E lá estava o Davi desacordado no colchão, que eu sempre deixei perto do sofá para eles brincarem. Davi estava com os pés para fora do colchão e com o ar de quem está sendo sufocado. Meus outros filhos sentados no sofá olhando assustados, e eu gritei com eles perguntando o que eles tinham feito com o irmão. E enquanto eu batia no rosto para acordar o Davi, que ficava cada vez mais roxo e mole, sem reação. Comecei a chorar porque ele não voltava a respirar. E clamei a Deus mais uma vez, dizendo: Senhor meu Deus, sabes bem que entreguei meus filhos a ti antes mesmo deles nascerem, e que eu cuidaria deles para ti. Então, Senhor, me devolva o Davi, não permita que morra. Clamei com toda a minha força, e assim ele foi se recuperando. E depois que estava tudo calmo, eu falei com os meus filhos, pedi desculpas por ter brigado com eles, mas que as brincadeiras deles quase matou o irmão. E para minha surpresa, o meu filho Américo me disse: Mãe, não estávamos brincando. O Davi do nada foi erguido e jogado no colchão. Estávamos todos sentados aqui no sofá. Eu me arrepiei toda e não quis mais ficar ali. Nos mudamos, graças a Deus. Os anos se passaram. Dia 10 de maio de 2010, me casei na igreja e no dia do meu casamento liguei para minha mãe. E nesse dia soube que o meu irmão Charlie havia falecido de infarto no dia 23 de abril. E eu chorei muito, quase desisti de casar, mas casei chorando mesmo. Há 5 anos atrás eu perdi a minha mãe. Ela morava com o filho Lincoln, e lá a nora a judiava bastante. Uma vez falei para morar comigo e ela disse que não sairia de casa porque ia acabar perdendo tudo para eles. E por lá ficou. Quando fui ver a minha mãe no hospital, eu não pude acreditar o quanto a minha mãe tinha definhado. O médico falou que se ela sobrevivesse, era para eu levá-la.
e não deixar voltar com meu irmão, porque ela estava daquele jeito por causa dos maus tratos. Eu fiquei no hospital por não sei quantos dias com ela. Por 40 dias, é isso? Era o tempo que eu poderia ficar. Entre esses dias, foram fazer curativos nas pernas da mãe, pois estava com escaras. Ana, achei que era apenas nas pernas, mas quando levantaram a roupa da minha mãe e tiraram mais curativos, eu pude ver que ela não tinha mais bunda. Ou seja, as nádegas foram consumidas pelas feridas que se transformaram em uma só. As feridas se uniram. O que aconteceu? Provavelmente ela foi deixada acamada lá e ninguém movimentava, ninguém mexia nela. Então ela teve escaras aqui na região das nádegas, do cóccix aqui tudo, e aí foi aumentando e acabou que fica em carne viva. Para a circulação ali, começa a necrosar, sabe? Eu chorei muito. A minha mãe tinha muita sede, mas eu não sabia o porquê ela não falava. Então comecei a olhar dentro da boca dela e pude ver que a língua estava seca, encolhida, preta e podre, por ter passado muita sede. Eu não entendi, ainda não entendo como puderam fazer tal crueldade com ela. Eu, no fundo, Ana, já sabia que a minha mãe não viveria mais. E no dia que eu teria que ir embora, me despedi com a canção que ela tanto amava, que dizia assim: Está chegando a hora de ir, venho aqui me despedir e dizer que em qualquer lugar por onde eu passar, vou lembrar de você. Só me resta lhe dizer adeus e o meu caminho seguir. Ana, quando ela cantando isso, aqui eu não sei cantar essa música. Ana, quando olhei para minha mãe, ela estava derramando lágrimas e de certa forma também se despedindo. Voltei para a cidade onde eu morava e uma semana depois veio a notícia que ela faleceu. Fui no velório, me despedi mais uma vez e pouco antes do enterro, eu e meus filhos estávamos um do lado do outro e vimos também a minha mãe abrir os olhos. Minha filha disse: Mãe, a avó tá viva. E eu disse que não, que era normal acontecer, pois com meu pai também aconteceu. Bem, Ana, este foi o meu relato, um tanto longo, peço desculpas, mas sem contar desde o início, talvez não entenderiam. Tenho mais relatos que te contarei em outro e-mail, abaixo da... Manda o relato de Quaresma. Gente, que história! Que coisa! Nossa, acho que era pra ser mesmo, porque os filhos nasceu tudo saudável. Dá um medo, né? A chance é grande de não ser saudável quando é assim. Que coisa! Gente, quanta coisa, não, que roda por esse mundo, a gente não sabe, nem imagina o que acontece. Que coisa, que coisa, não?